Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Hoje começamos um novo formato deste programa, um novo cenário, tudo por conta também daquele que podemos considerar um novo normal que vai se verificar no desporto moçambicano. Como sabem, a partir de 8 de maio, ou seja, no próximo sábado, retoma o Moçambola 2021. Já sabe que o Moçambola é a maior competição desportiva que é movimentada aqui no nosso país e por isso nós também vamos apresentar este programa no novo formato, um pouco mais interativo. Mais detalhes irá saber na próxima edição do programa, aí sim, quando já tivermos mais conteúdos ligados ao Moçambola, você poderá acompanhar aqui neste programa. Hoje vamos abordar o retorno do Moçambola, que vai acontecer já, como disse, a partir do próximo sábado. Já sabe que temos aqui nos nossos estúdios dois convidados que conosco vão abordar este programa. Lemos Formiga, habitual comentador. Boa noite, Lemos. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. E temos aqui o representante do campeão nacional de futebol, e que é o Arthur Faria, do Costa do Sol. Boa noite, Faria. E obrigado uma vez mais por ter acedido ao convite de vir cá ao programa Lance 442. Já sabe, muito desporto, muita informação é o que reservamos para si nesta edição do programa Lance 442. Hoje vamos falar do regresso ou da retoma do Moçambola. Vamos olhar para a perspectiva da organização dos clubes para esta competição, para o processo de vacinação que está em curso e que amanhã vai ganhar uma nova dinâmica. E para percebermos a que nível está a organização deste Moçambola, ouvimos esta tarde o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, que nos deu a luz, que deu-nos a visão daquilo que será este Moçambola, sobretudo estas questões relacionadas com o protocolo sanitário e também as garantias financeiras para a realização desta prova. A sua atenção. Falando da vacina, serão todos os clubes já, os atletas vacinados. Já temos os relatórios em relação ao grupo desportivo em Comate Navane e também o teste África de Chimoio já foram vacinados e pensamos que os outros foram vacinados hoje. A informação, o plano era para a vacinação hoje em relação ao Ferro da Beira e outros clubes. E aqui na cidade de Maputo, cidade de província de Maputo, teremos vacinações a partir da manhã, terça-feira. Então pensamos que em questões de saúde estarão todas as condições reunidas. Isto equivale a dizer que também estão todas as condições criadas para que tenhamos o pontapé de saída de Moçambola, o regressar de Moçambola no próximo dia 8. Está tudo já acautelado? Sim, naquilo que é da competência da própria Liga Moçambicana de Futebol, nós já acautelamos tudo em termos da logística, quer das deslocações, quer da marcação dos jogos. E embora sabemos que as dificuldades são enormes, os clubes estão a atravessar, mas o nosso encorajamento é que se faça de tudo para que de fato possamos estar em condições do arranque no dia 8, portanto, em todos os aspectos desportivos. O meu apelo vai de fato a todos os atletas que se preparem da melhor forma. Reconhecemos as dificuldades que os clubes estão a atravessar, o país no geral. Isso equivale a dizer que, por exemplo, há clubes que neste momento não estão a treinar, estão com problemas financeiros. Como é que a Liga está a monitorar estas situações? Bom, nós como direção da Liga, não temos uma informação direta dos clubes para a própria Liga, mas acompanhamos lamentavelmente a situação que os clubes estão a passar, e o nosso encorajamento é que de fato os atletas considerem que é o seu trabalho, são profissionais. Então há momentos que de fato, embora as situações sejam críticas, devem atuar como profissionais. Uma última questão, em termos de garantias financeiras para o decurso deste Moçambola que vai reatar agora, quais é que existem? Será que está tudo acautelado para que o Moçambola decorra sem sobressaltos até a 26ª jornada? Sim, nós sempre partimos com déficit. Neste momento temos o déficit já foi anunciado, mas procuramos de todas as formas que aquilo que são as condições básicas estejamos um acordo
que vai até o fim, e ao longo deste período todo, infelizmente, tivemos esta paragem que acabou atrasando algumas negociações que estávamos a ter em termos de alguns parceiros que poderiam entrar portanto, nesta prova, mas julgamos que com este reatamento também vai catalisar aquilo que são as nossas negociações para a entrada de novos parceiros. Ora bem, aí ficou aquilo que é esta perspectiva da Liga Moçambicana de Futebol em torno deste retorno de Moçambola. Está garantido o próximo sábado, dia 8, retoma esta competição com a realização de jogos da quinta jornada. A questão que também colocamos ao presidente da Liga está relacionada com algumas incertezas que pairam no ar devido à situação de alguns clubes, tal o caso do Desportivo Maputo, Teste África de Chimoio, que estão a atravessar graves problemas financeiros e também esta questão da vacinação. Começamos com o retorno deste Moçambola. Faria Costa de Sol, campeão nacional. Está tudo preparado para este regresso de Moçambola já no dia 8, já este final de semana? Sim, nós estamos preparados. Já há algum tempo, desde que reunimos os requisitos necessários para voltar aos treinos, que estamos a preparar-nos para sábado. Nós vamos jogar no sábado. Há uma enorme ansiedade, é um regresso, um Moçambola que movimenta o país, mas tem sido feito devagarinho, mas a equipa está com muita ansiedade, que é normal. Acho que isto é geral, todas as equipas estão ansiosas pelo regresso, porque é aquilo que nos movimenta, é o futebol, é o desporto, e os jogadores estão super ansiosos, mais motivados que ansiosos pela participação, pelo regresso. Muito bem, Faria, como é que o Costa do Sol viveu este momento, estes 3 meses, desde 8 de fevereiro, o Campeonato Nacional estava interrompido por conta da observância do protocolo sanitário. Como é que vocês viveram este momento? Sabes que estar a trabalhar sem objetivo é triste e é incomodativo. Não é fácil motivar os jogadores que em 8 e 8 dias estão a competir, mas nós tivemos sempre a equipa a trabalhar, nós correspondemos sempre aos requisitos solicitados pelo Ministério da Saúde, mas está tudo dentro da linha, dentro daquilo que nós planificamos em conjunto com o Ministério. Entretanto, neste período, o Costa do Sol perdeu o seu treinador para a Seleção Nacional de Futebol, o Horácio Gonçalves, é o novo selecionador nacional, e foram ao mercado, foram buscar o Artur Comboio. Como é que encararam esta mudança, a saída do treinador e depois a chegada do novo? Como eu já tinha dito anteriormente, o Horácio, pelo trabalho que tinha vindo a realizar no clube, foi o treinador que num ano e meio, vamos pôr aqui a pandemia, um bocadinho o ano da pandemia 2020 de parte, desde a sua chegada em um ano e meio conseguiu ganhar aquilo tudo que havia em competição. E era previsível que pudesse sair para algum lado. Não sei se seria para a seleção, mas as pessoas estão atentas ao trabalho de quem trabalha bem. E como tal, isto é uma continuidade. Nós, quando optamos pelo Artur Comboio, neste momento o clube tem o seu projeto muito bem identificado. Nós sabemos quem pretendemos para comandar a estrutura futebolística e, como tal, o Artur Comboio é alguém que nós sabemos e que está identificado claramente com o projeto Costa do Sol. E não foi muito difícil, até foi extremamente fácil. E os objetivos continuam intactos? Completamente. Jamais o Costa do Sol abdica de qualquer objetivo perante a sua história, perante os seus adeptos. É claro que o Costa do Sol está em todas as frentes para as vencer. Muito bem. Vamos então aqui à análise por parte do Lemos. Aí está o Moçambola, depois de 3 meses de paragem, de suspensão desta competição por conta destas questões que têm a ver com a pandemia da Covid-19. Ouvimos aqui o presidente da Liga Moçambicana de Futebol. A semana passada, o presidente da República autorizou para este regresso e o presidente da Liga Moçambicana de Futebol diz que está tudo a postos para a retoma deste Moçambola. Como é que olhas para aquilo que está a ser a preparação dos clubes para este retorno? Bom, boa noite, Júnior. Bom, eu acho que o futebol em Moçambique faz a pandemia, mas não só, nós já tínhamos abordado isso nos outros programas. Parece-me a mim que
que muitos dos clubes não estavam preparados. Portanto, esta crise veio deixar algumas fragilidades de gestão. Aquilo que eu acho que é importante que os dirigentes nacionais tenham é a capacidade de gerir um futebol moderno. Nós neste momento não estamos a conseguir dinamizar a prática desportiva, neste caso o futebol em particular, porque há problemas muito visíveis. Portanto, estamos a falar do Teste África, estamos a falar do desportivo, e é preciso dizer que isto não tem a ver com a pandemia, portanto, tem a ver com gestão desportiva em concreto. Agora, concordar ou assumir a partida que os clubes estão preparados para partir para a segunda fase, portanto, para a segunda fase, não diria, portanto, para reunir-se do Moçambola, eu diria que sim, do ponto de vista, porque já estavam preparados na altura, mas agora há problemas aqui que alguns clubes entraram claramente em fase muito mais depressiva, portanto, os clubes estão mal. Nós temos clubes que não pagam salários já faz tempo, portanto, e não têm condições mínimas. Portanto, estamos a falar de equipes como Teste África, que já não tem presidente, os jogadores não têm o que comer. Portanto, eu penso que nós precisamos repensar o nosso futebol, criar condições de que só participam no Moçambola, no campeonato da alta competição, porque para mim Moçambola é alta competição, quando tivessem melhores condições. E uma delas parte necessariamente por pagar salário. Portanto, não podemos ter equipes que pagam salário, outras não pagam. Portanto, aqui precisamos de uma mão de gestão mais forte. Lemos, olhando para este cenário que se assiste agora no futebol, concretamente este que esteve aqui a relatar, em que temos clubes que claramente estão em dificuldades financeiras, será que não corremos o risco de, ao longo deste Moçambola, termos situações de falta de comparência, clubes que não se fazem presente aos campos, aos jogos, por não terem, os jogadores não estarem satisfeitos com as condições que têm, não terem essa questão dos aspectos financeiros resolvidos, acautelados? Como é que fez isto? Não, eu penso que talvez não, porque eu penso que é um trabalho nos clubes de sensibilização. Eu tenho nos atletas moçambicanos, portanto, os jogadores de futebol, uma espécie de reconhecimento pelo esforço que eles têm feito. Porque este problema de salário já é antigo. Nós falávamos em off com o Farias, portanto, há clubes que já faz tempo que não pagam salários. Agora, o que é preciso fazer, na minha ótica, é criar uma espécie de, não diria filtragem, mas portanto, uma espécie de um regulamento e fazer obrigar a cumprir esse regulamento. Portanto, só podem participar num campeonato, portanto, clubes ou equipes que tenham capacidade de honrar com os compromissos mais básicos. E noto o seguinte, porque senão o que é que vai acontecer? Pode-se pôr em causa a verdade esportiva. Portanto, se um jogador não recebe o salário, a possibilidade dele estar num cenário de facilitação, de combinação de resultados. Ou de corrupção, isto pode acontecer. Portanto, para mim esse é o maior risco. E até poder sofrer um golo, portanto, a tal combinação que nós podemos estar a referir. Agora, aqui é preciso a pergunta que pode ser feita a quem compete, na verdade, garantir que isto não ocorra. É uma pergunta um pouco mais, precisa de uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas aquilo que eu acho que é importante discutirmos é repensar o futebol na perspectiva de gestão. Que dirigentes desportivos nós temos? Mas de uma forma muito uniforme. Têm capacidade, foram formados. Como é que eles pensam o futebol? Como é que nós podemos ir buscar os melhores modelos internacionais, obviamente? Porque o futebol vende em qualquer parte do mundo, só não vende em Moçambique. Portanto, alguma coisa estará errada. Essa é a grande questão. Sim, tem que se pensar o que é que está a falhar. Por que é que a indústria de futebol, do desporto aqui em Moçambique é meramente uma coisa doméstica, dá uma sensação de que foi feito para o inglês ver, porque na verdade as pessoas não são profissionais, mas quando na verdade treinam, recebem às vezes, os que recebem de uma forma minimamente sustentável, comparativamente até o funcionário público, por exemplo, os jogadores de futebol ganham, aquele que ganha, acima da média daquilo que sim, é preciso ver isso. Mas também o mundo é assim, um jogador de futebol em qualquer parte do mundo é um cidadão de elite. Em Moçambique, quando recebe também é de elite, mas os que não recebem, por que é que estão no mesmo campeonato com os que recebem? Portanto, era preciso a pergunta. Vamos ouvir aqui a opinião de um profissional do desporto, que é o Artur Faria, que certamente está muito atento a estas questões. Faria, e também sei que nos fóruns do futebol moçambicano vocês discutem essas questões. Como é que olhas para um campeonato nacional de futebol que é disputado nesta perspectiva em que há alguns clubes não estão com capacidade financeira para sustentar a sua participação nesta prova, e o resultado é este, que temos a situação de jogadores que não treinam,
salários em atraso. Como é que olhas para esta situação? Bem, eu olho com grande tristeza. Eu às vezes ponho-me como é que é possível certos clubes conseguirem o licenciamento. Porque aquilo que o Lemos estava a dizer, o licenciamento exige isso. Exige uma série de requisitos que os clubes têm que apresentar, que um clube não pode ter dívidas para poder se licenciar. E o licenciamento é uma exigência da Federação para poder participar no Moçambola. A primeira pergunta é como é que certos clubes se conseguiram licenciar, sabendo no público, todo o público futebolístico sabe isso, que já vem com grandes dificuldades financeiras dos anos anteriores. Como é que conseguem chegar a este ponto? Não consigo perceber. E é ingrato, o Lemos também falou muito bem, tu falaste muito bem, que é um campeonato um bocadinho desigual. Porque há jogadores, isto vem para a sociedade em geral, um trabalhador que não tem o seu salário não está imune a uma série de questões e de propostas menos dignas que possam surgir. Exato. E como tal, o futebol não pode passar por isto. O futebol, as regras são para se cumprir. O Lemos falou muito bem em relação... não é possível, não estamos no futebol espanhol que é necessário as garantias bancárias para se poder participar, mas nós temos as nossas garantias. Mas não seria por aí que se pudesse encontrar uma forma de estabilidade nesta Liga Moçambicana de Futebol, no sentido de, no mínimo, exigir-se uma garantia bancária, assegurar 1 ou 2 salários para quando houver situações dessa natureza recorrer-se a esse fundo. É fundo de emergência. Mas é que o licenciamento de clubes não deixa participar no ano seguinte. Um clube que tem dívidas a um jogador de futebol não pode participar. Nós precisamos do documento do sindicato a dizer que nós, clube, não temos dívidas perante nenhum jogador. Porque o jogador qualquer clube, fazendo uma queixa ao sindicato que o clube A, B ou C está com dívidas, enquanto não saldar as dívidas, enquanto não houver um compromisso escrito a dizer que esse clube não tem dívidas ao jogador, não é possível inscrever-se. Mas nós vemos clubes históricos, têm tanto de história desportiva como de história de problemas financeiros a conseguirem participar no Moçambola. Nós também sabemos, já há clubes que vivem da receita, quando as coisas, este tipo de coisas começa a vir à superfície, quando tudo está mal. Nós temos uma série de problemas que são disfarçados, são maquiados durante a época desportiva. Neste momento não temos uma época desportiva. Também é muito injusto para certos clubes terem que cumprir salários, contratos, não tendo uma única receita, um único metical de receita durante... Está a dizer que esta situação da pandemia da Covid-19 veio agravar a situação dos clubes? Muito, claramente. Veio agravar e veio tornar tudo visível. Mas clubes como Costa do Sol também ressentiram-se disso ou não por isso? É óbvio que nós nos sentimos, nós temos despesas que tivemos que... A receita para o Costa do Sol não é uma despesa fixa. O dinheiro que provém da receita não é algo que está fixo, mas é algo que nós podemos acrescentar às despesas do clube. Não tendo essa receita, nós não vamos acrescentar. Nós baseámos-nos, o Costa do Sol, o seu modelo de gestão é muito claro, é baseado em receitas fixas. E a receita do Moçambola, de jogo, não é uma receita fixa. Hoje podes ter uma receita de 5%, de 5 mil meticais, que podes ter no próximo mês uma receita de 200 mil. Por isso nós não podemos contar com esse valor para fazer a nossa gestão. A nossa gestão não vem daí. Isso, digamos, será um orçamento, a receita dos jogos serve para fazer inúmeras coisas, que é o acréscimo. Digamos, é um acréscimo àquilo que está orçamentado. Muito bem. Lemos, como é que olhas para esta questão que foi colocada aqui pelo Faria, de que neste período aquilo que são as receitas dos clubes é quase que uma incerteza, sobretudo neste período da pandemia da Covid-19, pode ser aceito como justificação por parte destes clubes que estão hoje em dia na hora para honrar com os seus compromissos para os atletas? Bom, o Alfredo, assim, isso saltou uma vista, portanto, o Faria tentou explicar, é funcionário de Costa do Sol, portanto, de alguma forma está a falar de uma questão específica do Costa do Sol, que quanto a mim é um dos clubes melhor estruturados comparativamente aos demais. Portanto, podemos discutir aquele conceito que nós vamos abordando sobre a desigualdade de algumas instituições públicas que apoiam o futebol ou o desporto. desporto. Falávamos em tempos em que, sim, neste campeonato, por exemplo, são 14 clubes, 9 deles têm fundos
de empresas públicas ou estatais, falo dos ferroviários, do Costa do Sol, falo da União Desportiva do Songo, da NH, agora a ADV de Vilanculos, são clubes que têm uma parte daquilo que é a sustentabilidade que vem de empresas públicas Tem equipes tutoras. ou de Estado. Nestes... Olha para essa desigualdade. Sim, não, mas para este caso em concreto, eu penso que vem mascarar um pouco aquela que é a crise no futebol no geral. Eu penso que temos que discutir o futebol na perspectiva de que ela não está refém destes apoios. É verdade que esses apoios podem entrar nos clubes na perspectiva de patrocínio. Mas o patrocínio tem, por via disso, uma espécie de retorno para o patrocinador. Aqui é uma visão de gestão desportiva em tanto que tal. A capacidade dos gestores esportivos na perspectiva de transformar o produto de futebol é algo rentável. Porque eu podia fazer aqui um conjunto de cenários em que onde é que efetivamente um clube de futebol podia ir buscar o capital ou a renda. Como por exemplo? Estamos a falar da bilheteira e falou-se aqui, portanto, agora com a pandemia não há bilheteira. Temos a falar de patrocínios a nível da televisão, que é também uma solução, e discutir-se um pouco aqui, porque o futebol moçambicano... A televisão aqui em Moçambique paga $1.000 por jogo. Sim, mas paga. Isso não paga salário de 2 jogadores. Sim, comparativamente aos outros clubes, portanto, ou se não paga, devia pagar. Depois temos outra questão da venda de jogadores. Eu penso que há clubes que vendem, mas para isso tem que se formar. E falamos aqui a nível de Costa do Sol, portanto, parece-me ter mais capacidade. Estamos falando do Black Bull, portanto, que é um clube, acima de tudo, compra, mas também vende bem. Pode ser uma fonte. Mas estamos a falar também uma questão que eu penso que é preciso ter em conta, em gestão, você tem que gastar aquilo que você ganha. Portanto, parece-me a mim que os clubes não estão a gastar, na âmbito da sua planificação, não estão a fazer um equilíbrio entre aquilo que efetivamente gastam e aquilo que ganham. Portanto, porque paga-se salário? Há clubes aqui que pagam tantos salários quando aquilo que é a provável produção de renda dos seus clubes não está tão garantido como isso. Por exemplo, estamos a falar, se tu não estás a vender, portanto, tu tens que planificar, estás em 2021. Neste ano, o clube tem que dizer o que é que vai gastar em 2022. Eu costumo defender, eu tenho uma teoria que defendo muito, que é esta de que o valor do futebol, do futebolista moçambicano é de tal sorte que é muito aproximado. Costumo dizer que não há Messi, não há Cristiano Ronaldo, nem há Luís Mixon, que foi o último jogador que saiu do futebol moçambicano com um nível um pouco acima da média. Pelo que não se justifica clubes que não tenham fontes de receita fixas pagarem garantidas, salários muito altos. Poderiam ir para apostas mais claras, jogadores mais jovens, que lhes são oferecidas a oportunidade de concluir a universidade e salários mais consentâneos com a realidade daquilo que é a receita do clube. O que é que vocês dois acham desta ideia? Bem, eu concordo exatamente com aquilo que tu acabaste de dizer. Não se pode gastar aquilo que não se tem. E, como é óbvio, a necessidade faz um engenho. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é o Sporting. O Sporting passou por uma dificuldade financeira enorme e, neste momento, projetou na sua equipa inicial 4, 5 jovens que claramente vão render milhões. Tudo bem que não foi algo projetado, mas, mais uma vez, a dificuldade financeira do Sporting fez com que aparecesse. Normalmente estes jovens aparecem quando há clubes que passam por dificuldades, e o Sporting é o exemplo. Nós, Clube de Esportes da Costa do Sol, temos um plantel de 26 jogadores, onde temos 13 jogadores na nossa formação. Nós fomos campeões em 2019 com 12 jogadores da nossa formação. Por isso, eu, às vezes, comento o que é a formação. O que é trabalhar a formação? Quando se fala em Moçambique, não se trabalha formação. Nós trabalhamos formação. Nós, em 2019, quando fomos campeões, tínhamos 6 jogadores no 11 base da nossa formação. Por isso, ainda não tivemos a felicidade de vender nenhum jogador da nossa formação. Mas o Costa do Sol tem um histórico interessante na questão da valorização dos seus ativos. Há jogadores que foram vendidos e que parece que deram um bom fruto. Sim, deram. Vangá, por exemplo, do Mbulo. Sim. Houve um caso que não terminou bem, que creio que ainda está a ser discutido, que é deste malauiano, o Shawa. Mas há exemplos bons de Costa do Sol de valorização dos seus ativos. Nós, por exemplo, nós temos o Pablo no Marítimo neste momento. O Pablo sai do Nacional para o Marítimo. É um jogador decidido por nós. Temos outro atleta na iminência de ir para Portugal para a primeira divisão,
também um jogador jovem. Nós não tínhamos tido a felicidade de vender o produto nacional, made em Costa de Sol. Mas os jogadores que passam por lá acabam sendo sim, valorizados. nós tivemos tira proveito disso. Claro, nós tivemos o caso do Salomão, que foi ao Vitória de Guimarães, por empréstimo, as coisas não correram bem em 2018, regressou ao clube em 2019. Mas tinha uma cláusula de 1 milhão de euros de venda. As coisas não correram dentro daquilo que nós estávamos a projetar, mas pronto, conseguimos meter o jogador fora num clube de primeira divisão. Temos vendido, o que vendemos aplicamos, porque o nosso espaço desportivo está cada vez a melhorar, o sintético já está em Maputo, em breve vão surgir vocês vão ter conhecimento daquilo que nós estamos a fazer. Nós temos a nossa projeção, a nossa formação. Atenção que nós não estamos a falar disto da boca para fora. O nosso projeto Costa do Sol exige que em 2022 tenhamos 50% do plantel formado no Costa do Sol. O ano 2020 é um ano que não existiu. Eu digo que nós estamos um ano atrasado, mas pela necessidade. O ano 2020 veio-nos mostrar que temos que procurar soluções internamente. A formação será cada vez mais importante. O Costa do Sol dos 3 guarda-redes, tem 2 da formação. O Costa do Sol da defesa, de 8 defesas, tem 3 da sua formação. O Costa do Sol neste momento está muito... O ponto é este, Faria. É possível que os clubes de futebol moçambicanos sejam sustentáveis através da rentabilização dos seus ativos? Não sei se será sustentável, porque o nosso mercado, neste momento estamos numa 3ª divisão do futebol africano. Eu tenho a ideia, falaste do Evangá, eu tenho certeza absoluta, se o Evangá, se o Costa do Sol tivesse, se nós fôssemos um Congo ou uma Zâmbia ou Zimbábue, teríamos vendido com muita facilidade o Evangá por números. Nós fazemos os negócios possíveis. Nós estamos numa situação de que a nossa negociação... Acabam sendo sujeitos àquilo que é a proposta que é colocada. Exatamente. O Evangá, que marca 23 golos, se fosse no mercado zambiano, tinha sido vendido por 10 vezes mais daquilo que nós vendemos. Nós estamos sujeitos a uma chantagem desportiva. Se querem a este valor, se não querem, tudo muito bem. Muito bem. Lemos, eu colocava esta questão primeiro falava dos organizados de futebol, os plantéis de acordo com aquilo que são as capacidades, mas também gostaria de olhasse um pouco para essa questão da rentabilização dos ativos. Será que é possível tornar esse futebol sustentável a partir da rentabilização dos ativos de cada clube? Bom, se sermos ativos, estamos a referir aos jogadores, de venda de jogadores. Portanto, eu penso que o Faria tenta, de alguma forma, portanto, de facto não vamos lhe fazer perguntas muito objetivas. Não, porque, claro, eu se perguntar ao Faria quanto é que ganhou pelo Evangá, quanto o Pastor ganhou pelo Evangá, obviamente... Mas nós até somos claros, nós tivemos o problema do Shawa, que tu falaste muito bem, nós claramente dissemos em público quanto é que iríamos receber. Cerca de 50 mil. Cerca de 50 mil. Agora, com os juros que ainda não nos pagaram, acredito que... E este assunto do Shawa, já agora, como é que está? Já está selado, o assunto do Shawa está selado, a FIFA não é... O TS Sporting terá já pago o valor? Não pagou. E o Shawa não está a jogar? O Shawa não pode jogar. O que vai acontecer é, pelo meu passado, pela minha experiência desportiva, eu não acredito que o TS Sporting tenha a capacidade. E neste caso a FIFA até foi amiga do TS Sporting, porque nós tínhamos uma cláusula de rescisão de 60 milhões de meticais. E nós teríamos de ser indemnizados no valor dessa cláusula, a não ser que nós chegássemos a um acordo, que nós não chegamos a acordo nenhum, e a FIFA apenas nos comunicou que não há direito a recurso. Eles tinham 30 dias para pagar, era durante o mês de janeiro, não o fizeram. Nós já fizemos estamos a preparar a nossa comunicação, demos um período ali de uns dias, vamos lá ver se nos contactam, se mas não até nos agora ainda não se nada. Resolveu. Já vamos no 5º mês do ano. Exatamente, e o que vai acontecer pela experiência que eu tenho, a FIFA vai comunicar à Federação Sul-Africana de Futebol e quem vai ter que pagar vai ser a Federação Sul-Africana, e nós aí já vamos exigir os juros, porque os juros são altíssimos, os juros desportivos são altíssimos, e estamos a contar com esse valor para nos fazer sofrer mais um bocadinho. E talvez o Costa do Sol consiga levar esse valor até investir naquilo que é a participação da Liga dos Campeões Feminino, que eu sei que estão a preparar. Estamos a preparar, não é uma área minha, mas estamos a preparar, já fomos notificados pela Federação,
E as coisas estão... Nós vamos participar, já está. Ora bem, vamos um dia falar com quem de direito essa questão. Mas voltando aqui ao Lemos. Não, eu penso que o Faria está a fazer jus àquilo que nós entendemos que é importante que os clubes sejam planificados. E aqui o facto de ter sido buscar um antigo jogador, portanto o Faria foi antigo jogador de seleção nacional, eu acho que dá uma visão um pouco mais clara sobre aquilo que um clube pode querer no futebol. Portanto, muitas das vezes nós temos clubes que têm problemas de dirigentes desportivos. Portanto, o dirigente desportivo é quem compete, na verdade, ajudar a gestão. Portanto, temos uma espécie de um secretariado que tem que ter ideias de como é que se compra um jogador, como é que vende um jogador, como é que pressiona a FIFA, porque se isso não acontecer, vamos ter clubes extremamente deficitários. Podemos discutir depois a questão que nós referimos anteriormente, é que como é que as empresas e as empresas integradoras, muitas das vezes têm a ver com clubes, neste caso, portanto, o Costa do Sol, é capaz, a sua relação com o patrocinador oficial, neste caso da empresa integradora, pode ser simpática, porque até porque o Costa está a ganhar títulos. E quando ganha títulos, tu sentes que o patrocinador, portanto, aquela que é a empresa integradora, que é mais motivada a participar do projeto. Sente-se mais motivada, e até porque cria um cenário de uma espécie de foge um pouco daquilo que é uma dependência muito intrínseca, portanto, porque os clubes, esta questão de patrocínio tem que ser uma coisa temporal. Tem que ser um patrocínio, portanto, não faz sentido que um clube esteja a depender em 90% daquilo que é o seu funcionamento, quando ela também produz. Portanto, neste caso, o Faria se referia ao facto de que eles estão a olhar para o mercado com outros olhos. E que sabe porque é que os outros clubes não olham para esta perspectiva? Por que é que não contratam um diretor desportivo? Por que é que não fazem uma espécie de uma reflexão de onde ir buscar, vamos lá, capitais para pôr o clube a funcionar? Porque nós temos jogadores, vamos lá, temos equipes, perdão, que funcionam numa dependência tal que quando há uma pequena pressão, como é o caso da pandemia em concreto, a equipe não consegue sobreviver, portanto não consegue... Eu vou dar exemplo do Machacano, gosto muito do Machacano. O Machacano não pode funcionar como um clube abandonado, portanto com problema de pagamento de salário, de guardas, com pagamento de energia elétrica, para pelo menos ter os escritórios em funcionamento. Portanto, estamos a falar de um clube que desceu de divisão, mas é um clube de primeira linha do futebol moçambicano, já nos orgulhou além fronteira. E depois não vamos falar, já que estamos a falar dos clubes com dependência, estamos a falar do desportivo. E aqui é preciso ser muito concreto, sem buscar um pouco de demagogia. E é importante que o desportivo também, como clube, não basta só estar no Moçambola, há questões primárias que têm que ser resolvidas lá. Portanto, não pode ter treinadores sem salário, não pode ter jogadores sem salário, e depois começam a haver fatalidades, as pessoas associam a isso, a falta de salário, e a opinião pública critica isso, questiona isso. Mas aqui eu penso que nós temos que depois, com mais devagar, perceber de que lado é que está aquilo que eu chamaria, portanto, o pau mágico do problema. Portanto, temos que pensar, ou os clubes participam no Moçambola porque têm condições, ou não participam, porque têm que dar garantias. Temos que encontrar um melhor modelo, porque senão não vale a pena estar a fazer futebol. Muito bem, senhores, é um falso profissionalismo, quanto a mim. Estamos a caminhar a passos largos para o intervalo. Antes de passarmos por outro tema, em termos competitivos, depois destes 3 meses de interregno, que Moçambola se perspectiva? Vai ser curioso, porque nós só com a competição é que vamos saber em que nível é que nós estamos. Nós temos trabalhado, a nossa máquina está a funcionar, mas espero que desta vez seja isto um Moçambola aos soluços. Nada que é feito com tanto intervalo funciona bem. Mas vamos ver, porque acredito com a vacinação, isto agora vai entrar numa rodagem que vai nos fazer chegar ao Moçambola até o fim, que isto é importante, é a continuidade, mesmo para nível de seleção nacional, o Moçambola tem que avançar. Muito bem. Qual é a perspectiva que tens em termos competitivos, Lemos? Eu percebo o Faria. O que eu acho é que era suposto alguém dar alguma garantia de que vamos até o fim, o que não me parece... O Presidente disse que é uma garantia, mas que alguns patrocinadores estão aí assim, permitidos. Eu nem falei do ponto de vista orçamental, eu referia-me do ponto de vista de saúde pública. Vamos analisar dentro de instantes, talvez melhor irmos para um brevíssimo intervalo. Nós voltamos dentro de instantes para, no segundo bloco deste programa, olharmos um pouco para essa questão do protocolo sanitário, tendo em conta que até já está a decorrer a vacinação dos clubes de Moçambola. Fique por aí que nós voltamos no piscar de olhos. Até já.
Ora bem, estamos de volta aqui para o programa Lance 442. Abordamos na primeira parte este regresso, o retorno de Moçambola. Olhamos para a perspectiva financeira no que diz respeito à organização dos clubes e também para um pouco a questão competitiva, como é que esses clubes irão regressar ao Moçambola. Sabe que esta competição esteve suspensa por 3 meses, tudo relacionado com aquilo que é o protocolo sanitário de prevenção da pandemia da Covid-19. É necessário que se observe ou se realize testes regulares de despiste da Covid-19, já está garantido, e há um avanço que a partir da última semana começou a registrar-se, está relacionado com a vacinação. Vários clubes participantes neste Moçambola já beneficiaram da primeira dose da vacinação, refiro-me aos casos dos clubes ADV ou ENH de Vilanculo, Teste África de Chimoio, o Machad de Mucuba e ainda o Incomate de Chinavane, que foram os primeiros a beneficiar desta primeira dose da vacina. E a imunização prossegue. Esta segunda-feira, outros clubes beneficiaram ao nível da Zona Centro, refiro-me ao caso do Ferroviário da Beira. A partir de amanhã, os clubes da capital do país vão também ser imunizados, a começar pelo Costa do Sol, às 10 horas, no Comitê Olímpico de Moçambique. O local também vai ser imunizado o Ferroviário de Maputo, o Desportivo Maputo, também vai ser imunizado no Comitê Olímpico, e na província de Maputo vão ser imunizadas as equipas da Liga Desportiva de Maputo e a Associação Black Bulls. Mas para percebermos um pouco mais aquilo que vai ser este processo, hoje decorreu uma reunião na Secretaria de Estado do Desporto entre a Direção de Saúde da capital do país e também os responsáveis pela área de saúde nos vários clubes. Vamos ouvir o que saiu dessa reunião. Estivemos aqui hoje reunidos mesmo para organizar este processo de vacinação aos desportistas. De uma forma geral, para aquilo que nós estamos a prever, temos um número de mais ou menos 1000 pessoas na cidade de Maputo. Temos também pessoas organizadas que estarão a fazer a vacinação, desde os próprios vacinadores, os registradores, pessoas que vão fazer algum acompanhamento se tivermos algum efeito colateral destas pessoas que serão vacinadas. Então, de uma forma geral, está tudo sim acautelado. A propósito de efeitos colaterais, existem muitos tabus em relação a este aspecto. Para os desportistas, que mensagem a transmitir nessa perspectiva? Para que não se preocupem, para aquilo que é a avaliação dos fabricantes da vacina, é que os efeitos colaterais são bastante irrisórios. Basicamente, é aquilo que acontece depois de qualquer vacinação, que é esta dor de cabeça, algum cansaço, algum mal-estar, mas isto é normal, é o próprio organismo a responder, portanto, a esta imunização. Então, para que não tenham medo, para que sim possam ser prevenidos da Covid-19. Tudo acautelado para que este processo decorra até quinta-feira, é a data limite. Sim, a data limite é quinta-feira, vamos começar amanhã no Comitê Olímpico e já estivemos aqui a fazer a divisão, um cronograma da hora que cada clube estará aqui para, portanto, fazermos a vacinação. Bom, devo dizer que isto é resposta a uma recomendação emanada pelo Conselho de Ministros, no sentido de vacinar os atletas que têm campeonatos nacionais e participação em competições internacionais, nomeadamente campeonatos africanos e Jogos Olímpicos, etc. Portanto, nós estivemos aqui numa reunião de concertação com todos os atores diretamente envolvidos e liderada pela saúde, naturalmente, onde, dentre vários aspectos, foram recomendados aspectos diretamente ligados com a vacinação, com o processo em si e eventuais implicações da vacinação, como procedimentos, etc. E também tivemos um segundo momento mais logístico, chamaríamos assim, onde nós tivemos que escalonar como é que nós vamos regrar a organização da vacinação. E também isto foi preparado, vai iniciar amanhã, como já deve saber a esta altura, às 10 horas, no Comitê Olímpico. E vamos iniciar com os clubes que já estão organizados, naturalmente os clubes de Moçambola, que já estão em fase de preparação, aliás, que já vão começar a competir no próximo final de semana. E depois seguir-se-á na quarta e quinta-feira com os outros grupos potenciais candidatos a essa vacinação. Temos expectativa de que as coisas possam correr da melhor maneira possível e, naturalmente, que as outras províncias também estão já em processo de vacinação.
nomeadamente no que concerne aos atletas e atores do Moçambola. Temos indicação que a esta altura 4 províncias já fizeram esse exercício e naturalmente que isto vai contribuir para elevar a imunidade desses atores e reduzir o impacto negativo da Covid-19 no desporto. Vale observar que o processo de vacinação não encerra em si o distanciar-se das medidas que foram observadas pelo governo e pela Organização Mundial da Saúde. Vamos continuar a manter as medidas atinentes ao protocolo sanitário, distanciamento, uso da máscara, desinfetação, uso de aparelhos de medição da temperatura no organismo. Tudo isto vai continuar patente. O que é certo é que teremos naturalmente as pessoas mais imunizadas e com menores riscos de propagação dessa mesma doença. Então, aí está, esta é a indicação de que a vacinação é uma realidade no desporto moçambicano. No Moçambola já nem digo, porque até já existem clubes imunizados e amanhã este processo vai prosseguir aqui ao nível da cidade de Maputo. Ao todo são perto de 1000 desportistas de, entre aspas, elite, que vão beneficiar desta vacinação, desportistas que estão em competições nacionais, tal é o caso do Moçambola e outras provas que vão decorrer, bem como aqueles que vão participar nas seleções nacionais. Refiro ao caso da Seleção Nacional de Futebol de Praia, a Seleção de Futebol Feminino e os clubes que também vão representar Moçambique além fronteira. Olha, como é que faria para este passo que o desporto moçambicano dá? Ficou muito tempo parado porque havia dificuldades para realizar a testagem e hoje passa-se para a imunização, a vacinação, se bem que há esta grande nota de que a vacinação não inibe ou não faz com que deixe de ocorrer aquele outro processo de prevenção da Covid-19, como vimos há bem pouco tempo aqui na peça que passou. Isto para nós é maravilhoso. Recebemos a notícia com grande agrado, já andava aí um zum que isto poderia acontecer e recebemos com grande satisfação. Nós como Costa do Sol, temos feito o nosso trabalho. É curioso que também estávamos a planear esta semana, voltámos a testar toda a gente, mas entretanto o Presidente da República abriu, não é? E aquela ordem que foi que todos os clubes, através da Liga, teriam que ser testados, só nos veio também ajudar, que assim era, fazemos parte do plano da Liga Moçambicana de Futebol. Recebemos com maior satisfação. Isto, até eu, mesmo a nível pessoal, é fantástico nós estarmos, como tu disseste, o futebol não é um número muito vasto e acredito que nós sejamos, mesmo como país, os primeiros que estamos a vacinar os atletas de futebol, de elite, neste caso de elite. É com uma enorme satisfação. Não é? Isto, de certa forma, vai trazer um novo alento para a prática desportiva no nosso país, neste normal que se assiste. Sim, isto só mostra que o Governo também está extremamente interessado em que se faça desporto. Isto é um sinal claro que o Governo está atento àquilo que se está a passar. Também isto traz mais responsabilidades para nós. Porque, como disse, acho que somos os primeiros, não vou dizer a nível mundial, mas não estou a ver nenhum país que tenha... Já há países, eu sei que o Ruanda, por exemplo, também optou por esse esquema da vacinação dos seus atletas para garantir a retoma do campeonato local. Mas são muito poucos, aquilo que eu disse, são muito poucos. Na África do Sul não aconteceu, que é uma potência futebolística, não aconteceu, mas nós estamos a fazê-lo. Isto é um sinal claro que o desporto, afinal, está a ser muito bem observado. Muito bem, Lemos, como é que olhas para este passo que é dado pelo desporto moçambicano com o início desta imunização dos desportistas que vão participar nos campeonatos nacionais? Bom, eu penso que o que se tem que levar é da parte do chefe do Estado, de facto, uma sensibilidade especial em relação ao futebol. De facto, eu faria colocava esta questão de que não é a partida uma prática recorrente, portanto, há poucos países, mesmo com o nível de competições mais alto, que não usaram este modelo. Mas eu penso que aqui é preciso refletir, eu penso que o chefe do Estado tem a noção exata da importância que o futebol tem na nossa sociedade. É importante aqui discutir e deixar muito claro, o futebol não é meramente uma atividade recreativa, é uma atividade que participa ativamente
vamos lá, naquilo que é a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Porque se nós olharmos, estamos a falar aqui de 1.000, outros falam de 500, portanto, vamos admitir que nós, só de futebolistas que participam no Moçambola, estamos a falar de por aí 500 pessoas. É esse mais ou menos o nível? Estas 500 pessoas tens que multiplicar à vontade mais 10. Portanto, nós estamos a falar... Em termos de dependentes? Sim, estaríamos a falar mais ou menos de 5.000 pessoas que dependem efetivamente, diretamente do futebol. Então, se multiplicares por 5, mas temos famílias... Vamos lá. E eu penso que nós, numa sociedade onde há problemas de emprego, o futebol, na minha ótica, ele participa, estou a falar de futebol, poder falar de outras modalidades, participa ativamente para o combate à pobreza, porque é lá onde os seus jogadores, os dirigentes, os treinadores vão buscar o seu sustento. Penso que é nesta perspectiva que o chefe do Estado entendeu que era preciso dar continuidade. E nós dizíamos que não percebíamos o que é que tinha parado, etc, etc. Portanto, ele penso que numa perspectiva de encontrar outra dinâmica, mais do que autorizar jogar, ele entendeu que era preciso vacinar e note isto na perspectiva de envolvência do próprio Estado. Portanto, eu penso que é preciso olhar isto com olhos de ver e fazer disso. Agora, não basta só vacinar, é preciso que as regras têm que ser claras, porque o futebol, não posso dar um exemplo, pode falhar qualquer coisa e vão questionar, portanto, os detratores vão aparecer. Mas por que foi o futebol? O futebol porque é uma atividade tão rentável como as outras quaisquer. O Léo dizia que não basta só vacinar. É sabido, por exemplo, esta imunização não garante que a pessoa não possa contrair o vírus da Covid-19, mas garante ou dá uma prevenção para que não possa ter uma doença grave deste vírus da Covid-19. Portanto, isto significa que é necessário e obrigatório o cumprimento de todas as outras medidas inerentes à prevenção da pandemia da Covid-19. Os clubes estarão preparados para tal? Nós estamos a preparar-nos e já estamos há algum tempo sobre aviso sobre aquilo que... E uma das coisas que fez para parar o Moçambola foi... a falta de testagem. Exatamente, a promessa que se tinha feito e não foi cumprida. Mas os clubes têm... Isto é como tudo, não é? Até porque os testes já estão na posse dos clubes? Sim, nós próprios já... nós vamos testar quinta-feira, como é obrigatório, vamos testar. Nós até temos sido muito rigorosos nesta situação. Nós não alteramos uma vírgula desde que iniciamos com a Liga dos Campeões Africanos, uma vírgula ao nosso processo de proteção e de controle. Desde que recebemos a notícia que iria haver um plano da Liga, nós retraímos-nos um bocadito, que era normal, estávamos à espera daquilo que nos seria apresentado, e esta semana iríamos continuar com o nosso processo, porque estava a demorar. Entretanto, houve este consenso todo e os testes chegaram, e nós estamos a seguir o nosso caminho, que é um caminho de cautela, de muito cuidado, de prevenção. Nós temos tido sempre um discurso perante os nossos trabalhadores que é o mesmo que foi há 3 ou há 5 meses atrás ou até há um ano atrás, que isto não passou e não vai passar. Aquilo que disseste muito bem, nós vamos estar protegidos, que a vacina, nenhuma delas protege a 90%, nem sequer estamos próximos desses números, mas os cuidados, aquilo que nos vai dar a vacina é uma proteção para sintomas tão graves que nós todos, a Covid está muito próxima de nós todos passamos por notícias de amigos, familiares, e por isso é que estamos a olhar agora com outros olhos. Mas a questão que se impõe agora é este cumprimento do protocolo sanitário. Será que é algo fácil para os clubes, tendo em conta as várias componentes? Já foi aliviada esta questão da testagem, que era o principal calcanhar daqueles, mas o resto do cumprimento do protocolo sanitário, como disse, não é só a vacinação, muito menos a testagem, mas há um protocolo que deve ser observado ali, higienização do ambiente e tudo mais. Será que é tudo fácil? Sabes que aquilo que eu olho para a nossa casa tem tido muito cuidado e continuamos a ter o cuidado, nós continuamos a respeitar tudo. Eu não posso falar dos outros. Mas o Faria já viajou com sim, eu lembro-me. O que é que lhe deu a observar? Olha, eu tive a felicidade de ir à Beira e ao Ferroviário Nampula. São clubes, são instituições muito bem organizadas e tudo foi seguido à risca. Nós para entrar no
nas instalações tivemos que ser, foi medida a temperatura, sítios que não podíamos entrar porque são sítios extremamente fechados, os balneários, nós já vinhamos equipados da unidade hoteleira, não entrávamos no balneário porque são sítios extremamente pequenos, não é? Perante a condição e perante este mundo de Covid são pequenos. Tudo, o Ferroviário da Beira, tanto o Ferroviário Nampula, foram precisos naquilo. Olha, nós Costa do Sol, nós recebemos uma visita, nós no jogo contra o Vilanculos, recebemos uma visita do INAI para saber como estavam as coisas. E tudo foi uma visita surpresa. Eu tenho a certeza que o relatório que eles... Tanto que, se nós não correspondêssemos às exigências, o jogo não se teria realizado. Muito bem. Lemos, o protocolo sanitário não é de tudo fácil de cumprir, sobretudo num ambiente do nosso futebol, onde esta limitante financeira acaba limitando outro tipo de intervenção. Como é que olhas para esta questão? Não, penso que é preciso, acima de tudo, aprendendo fazendo. Portanto, eu penso que é uma experiência diferente. Portanto, mesmo nos países mais desenvolvidos, eu penso que de alguma forma apanharam as coisas a um contrapé. Portanto, aqui é toda uma necessidade de continuarmos a obedecer com algum rigor. Eu penso que o INAI tem feito o seu trabalho, mas mais do que isso, eu quero entender que os clubes, alguns clubes, porque eu associo a fragilidade de alguns aspectos de gestão, como também pode se associar a esta questão da pandemia. Portanto, há aqui toda uma necessidade das equipes em relação a esta questão que tem a ver com a saúde pública, têm que estar modernizados. Mas deixe-me só acrescentar uma coisa, que é extremamente importante. O plano de retoma é um draft, nunca estará fechado, porque nós a cada dia que vai acontecendo no Moçambola, e como disseste, aprendendo e fazendo, vai surgindo uma nova regra, porque nós vivemos no jogo aquilo que, isto afinal temos que aplicar no próximo. E será sempre um draft até a última jornada do Moçambola. Vamos sempre colhendo... Vamos ser desafiados. Exato. Nós vamos ser desafiados e mais do que isso, Alfredo, aqui é uma questão que eu acho que é fundamental ter em conta. Eu penso que, eu costumo dizer que em relação à pandemia, o desporto e o próprio futebol tem sido bafejado pela sorte, na perspectiva de que nós não temos assim casos graves, mesmo no mundo, de uma forma global. Mas aí está também a prática da atividade física. Eu sempre defendo isto. É importante olhar para a prática da atividade física como um elemento que pode funcionar a favor da contaminação, portanto, para evitar a contaminação. Porque qualquer tipo de doença, ou qualquer tipo de infecção, quando se pratica desporto, muitas das vezes, agora é preciso não fazer disto uma espécie de um cheque branco. Não vai acontecer, não é verdade. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa que falaste bem também, e que é assim, o futebol, neste momento, a nível, no mundo, é a instituição que mais respeita e que mais tem sido posta à prova. É impressionante. Eu fiz 19 testes. Não há, nos outros setores... Não há nenhum setor em Moçambique, não acredito, a não ser que as pessoas tinham viajado para o estrangeiro, que tenham feito tantos testes como nós fizemos. Nós, numa semana, fizemos 4 testes. É preciso ter noção que o futebol, nós, e agora com as testagens da FMF e da Liga de Clubes, não vai haver nenhum setor no país que vá fazer testes como nós vamos fazer todas as semanas. Oxalá que a organização esteja lá, porque se falhar alguma coisa, o Presidente vai nos tirar o tapete e vai nos tirar o futebol. Já nos tirou, já nos castigou. Não, mas o Faria diz uma coisa que eu acho que estamos a terminar mais ou menos o programa, mas aqui uma questão que é preciso refletir, e o Faria é dirigente, e porque é experiente, penso que quando ele fala, alguns clubes aprendem alguma coisa, porque o programa também tem que ser pedagógico. A sensação que eu tenho é que nós estamos ainda com o desporto, o futebol muito rudimentar. Não por causa da pandemia, mas numa perspectiva muito geral. É importante, e aqui a responsabilidade também da área da comunicação. Portanto, eu penso que é preciso que haja programas desportivos com alguma pedagogia. E como é que vamos fazer isto?
como é que nós interagimos com os outros países? Porque agora o mundo é globalizado. Parece que qualquer indivíduo, portanto, está a trazer a experiência de onde jogou e já esteve a jogar fora. Mas é preciso aqui olharmos para o desporto em Moçambique. Que soluções é isso? E o importante é que... Fechar mesmo. Só para terminar, e o importante é que nós próprios clubes, de uma vez nesta situação que vai ser temporária, típica, que é, né? Exato, e temporária, e eu espero bem que seja, é fundamental partilharmos informação uns com os outros. É fundamental termos um plano. Fechados. Continuamos um bocadinho fechados. Temos que abrir, porque senão vamos começar a ter futebol de rua e não é o que nós queremos. Meus senhores, podemos ficar aqui uma noite inteira ou mais a falar de futebol, da Organização de Futebol Moçambicano e tudo mais, mas por hoje é tudo. Foi um enorme prazer ter estado na vossa companhia. Foi então este programa Lance 442. Próxima semana haverá mais, aí sim, com mais detalhes em torno daquilo que vai ser este retorno ou regresso da atividade no futebol moçambicano, particularmente no Moçambola. Boa noite e até a próxima.